Tem um momento na jornada de quem investe que é assim, uma virada muito boa. Durante meses, tem pessoas que assim, fazem sacrifício, elas cortam gastos, elas guardam dinheiro, mas tem aquela sensação que parece que não compensa, porque muitas vezes o crescimento ele é lento demais. Talvez você se identifique com o que eu tô falando. Mas tem um outro grupo de pessoas que, apesar disso, não desiste nesse processo e eles percebem que o dinheiro delas rendeu muito mais sozinho do que a maioria das pessoas que você conhece que trabalha de segunda a sábado se matando sem parar. Então hoje a gente vai falar de 3 marcos específicos onde a velocidade do seu patrimônio ela cresce e acelera de uma forma quase que violenta. Uma coisa que acontece com muitas pessoas, como eu disse no começo, quando a gente está construindo um patrimônio, é que é lento, é chato, muitas vezes doloroso, mesmo se a gente estiver fazendo tudo 100% certo. Só que quando você começa a poupar e investir, a verdade é que 99% do seu progresso ele vem dos seus aportes e não dos seus retornos. Então, se a gente ilustra isso com números, vamos, por exemplo, imaginar que a gente vai investir R$500 por mês, tá? E a gente consegue uma taxa de 8% ao ano. Isso aqui considerando acima da inflação, tá? Se a gente faz isso por 3 anos, a gente tem um total aqui de R$18 mil. E esse gráfico de crescimento, quando a gente olha aqui, os juros, que é o interest, ele está muito baixo. Praticamente todo o esforço vem dos nossos aportes, como eu tinha falado. Essa partezinha verde aqui é bem pequena comparado com a azul, que são as nossas contribuições. E aí nessa fase, quem faz todo o trabalho é você e não o seu dinheiro. Como você está sacrificando, inclusive muitas vezes, seu estilo de vida para investir, talvez outros objetivos ou vontades que você tenha, a falta desse resultado visual, né, de ver os juros crescendo, ele fica muito fraco e aí você se frustra, né? Quem não ficaria frustrado? Pra ser sincero, pra mim foi assim também. No começo, quando eu comecei a investir lá atrás, foi desafiador, mas eu agradeço que eu continuei. A gente ainda vai falar disso mais pra frente. E se você desiste, é a pior coisa que você pode fazer, porque você pode estar, inclusive, parando exatamente antes da curva começar a crescer. Eu gosto muito dessa imagem aqui, que representa muitas coisas na nossa vida, sejam planos para a gente não desistir, e nos investimentos a mesma coisa. Então o cara tá ali cavando e tá quase chegando no momento de virada e aí ele desiste. Isso é muito, muito, muito triste. Eu já conheci pessoas que falaram, pô, é muito difícil investir, guardar dinheiro, é verdade, mas é aquilo, se a gente persiste, eu vou te mostrar mais pra frente, a curva só do que a gente recebe de juros é muito maior lá na frente do que os aportes que a gente faz. E é aquilo, se a pessoa ela não desiste, ela vai chegar no primeiro grande marco para ela, que é quando ela atinge os primeiros R$50 mil investidos. Eu sei que pode não parecer muito, mas tem um efeito muito interessante, né? Se a gente olhar para o gráfico, a gente percebe que o dinheiro ele ainda assim depende, muitas vezes, mais dos aportes do que dos juros, né? A gente olha aqui, ainda é uma fatia muito grande, principalmente no começo, aqui das contribuições. Só que o efeito ele começa a inverter mais para frente. E aí o que causa isso ser um grande marco é o incentivo psicológico. Quando a gente chega nos 50 mil, a gente provou, a gente entendeu esse jogo dos investimentos. A gente conseguiu desenvolver o hábito, que a gente não é mais dependente necessariamente do nosso estilo de vida ou das tentações de curto prazo. E aí se, por exemplo, por alguma razão, você pensa assim, bom, não vou mais fazer nenhum aporte, vamos ver o que acontece com o meu patrimônio ao longo do tempo se eu deixar o dinheiro parado lá, 8%, em 20 anos. Esses 50 mil aqui, vamos colocar aqui, ó, que a gente está fazendo 50 mil de investimentos, tá? Pelos próximos 20 anos nesses 8%. Então a gente chega em um valor de praticamente R$230 mil aqui, cara. E olha só esse efeito. A curva verde, ela começa a ser muito maior, sem a gente precisar mover um dedo. Olha só como fica aqui a azul, que são as nossas contribuições, lá na frente como ela passa. Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é maravilhoso. Então, obviamente que ainda não dá para você se aposentar. Você não consegue se aposentar ainda, porque o Brasil, e ainda mais, que eu desconsiderei a inflação, mas se a gente considera, precisaria ser mais. Mas é um capital que começou a ganhar
vida própria. E uma dica legal, ó, anota essa aí, de verdade, que poucas pessoas elas aproveitam para acelerar, principalmente esse primeiro marco, que é utilizar os planos de previdência das suas empresas. Então, existem muitas empresas onde algumas, na verdade, elas fazem uma contribuição proporcional ao aporte que você faz. Então, se, por exemplo, você deposita lá R$ 500, algumas depositam R$ 500 também. Algumas fazem o dobro, o triplo, e isso lá na frente faz uma diferença enorme. Mas também fica de olho na rentabilidade do fundo da Previdência, que tem uns aí muito ruins, muito ruins mesmo. Então não é só o aporte da empresa, não vai adiantar de nada se rende 1% a um ano, tem uns fundos muito ruins. E também fica ligado nas entrelinhas, que em algumas empresas você precisa esperar X tempo para conseguir resgatar, enfim, tem algumas outras peculiaridades também, mas fica de olho nisso, que dependendo da empresa que você trabalha, eles têm um bom plano. Inclusive, se você quiser acelerar seu processo de aumentar patrimônio, ter um planejamento financeiro para a sua realidade, baseado nos principais pontos da tua vida financeira e você conseguir acelerar suas conquistas e objetivos, tem um formulário aqui embaixo para você preencher e poder participar do meu processo de consultoria financeira. Vale muito a pena. Já tem muitas pessoas que foram transformadas. E isso não é à toa porque eu amo o meu trabalho, tá? Então confere lá embaixo que você não vai se arrepender. Então, se o primeiro marco prova que a gente consegue construir o patrimônio, o segundo marco prova que o seu dinheiro ele consegue construir patrimônio por você, sozinho. Então a gente está falando aí dos R$ 300 mil. E a partir daqui, os juros compostos, ele vai deixar de ser um betinha e ele vai ser um alfa de verdade. Então, se você alcançar, inclusive, esse patamar ali por volta dos seus 35, 40 anos, e decidir que você não quer mais aportar nada, como a gente viu no exemplo anterior, esse capital ele pode ultrapassar a barreira dos R$ 1,5 milhão nas décadas seguintes, de uma forma muito real. Vamos fazer aqui o exemplo novamente. Vamos colocar aqui R$ 300 mil e vamos colocar 20 anos novamente. Então a gente chega nesse valor aqui absurdo. A curva ela só vai aumentando. Mais de 1 milhão. Esses valores, eles são incríveis. E por isso que é muito importante também que a gente consiga acelerar os nossos aportes no início da nossa vida, que às vezes a gente tem ali menos responsabilidade, menos contas fixas, e isso no longo prazo vai fazer total diferença. E aí quando você chegar na metade do caminho, o tempo ele vai fazer todo o trabalho pesado para você e você vai poder às vezes diminuir os aportes. E aí nos R$ 300 mil investidos, a gente percebe visualmente que cada ponto de crescimento ele demora muito menos para acontecer do que no primeiro. Então o esforço para sair do zero e chegar nos R$ 100 mil é absurda, é infinitamente maior do que o esforço para sair, por exemplo, dos 300 mil para os 400. Quando a gente começa a ver de um mês para o outro, os valores que vão aumentando aqui são muito grandes. Nesse nível, a gente inclusive ganha uma parada incrível, que é o poder da escolha. Você já pode começar a tirar o pé do acelerador por alguns meses, se você quiser mudar, por exemplo, de carreira. Se você quer focar em algum outro projeto, porque o seu capital, como eu falei, ele já está começando a trabalhar ao seu favor. E aí, a gente tem o marco final. Não é o fim, porque quanto mais melhor, eu também não quero incentivar aqui que as pessoas parem de trabalhar, né? Mas se a gente considerar aqui um dos marcos finais, a gente pode dizer ali por volta do primeiro milhão, 2 milhões por mês de reais investidos, obviamente que depende muito do padrão e do custo de vida da pessoa. E aí nesse patamar, o trabalho muitas vezes ele pode sim ser opcional. Então se a sua carteira de investimentos ela já tem bons rendimentos mensais, se a gente aplica uma taxa de retirada de 4%, que é uma taxa segura para a gente conseguir fazer isso sem corroer nosso patrimônio, e ele continua lá por décadas e décadas, uma carteira dessa pode trazer um rendimento mensal que é bem considerável aqui no Brasil, é praticamente um salário médio no país. Aqui em São Paulo, por exemplo, segundo o IBGE, quase 70% da nossa população aqui em São Paulo ganha menos de 5 mil reais, quase 70%. Então é praticamente ganhar para você ficar em casa. Mas como eu falei, eu não quero incentivar ninguém para não trabalhar, vamos construir algo de bom na vida, vamos fazer algo de incrível pro mundo, né? Então a partir desse momento, a linha dos juros ela é completamente engolida. A linha dos seus aportes ela fica muito menor e o valor que seu patrimônio rende é muito maior do que você poupou, inclusive nos primeiros 5 anos da sua vida. E aí o objetivo final de tudo isso não é a gente comprar um carrão, pelo menos não para mim, ou
querer ostentar, mas é a gente ter o direito de conseguir olhar para, por exemplo, sei lá, uma situação abusiva no trabalho, ou quando a gente odeia o que a gente faz, ou diversas outras situações que podem, por exemplo, sei lá, destruir a nossa saúde mental, que inclusive acontece muito no Brasil, e poder falar, chega, eu não quero mais isso, eu não quero mais. E o principal de tudo que a gente conversou aqui, se a gente pudesse resumir em uma coisa, é começar. É começar, porque o tempo, ele é a parada mais importante nesse processo. É a fórmula da riqueza, como muitos dizem, né? De acordo com esses exemplos que a gente viu, quanto mais cedo você começa, muito melhor. Mas também não desanima se você já tem 30, 40, 50 anos e tá começando a investir agora, porque lá na frente também o efeito vai ser o mesmo. E eu também quero deixar um último lembrete que muitas vezes pode passar despercebido por muitas pessoas, que você tem 100% de direito também de aproveitar sua vida ao longo dessa jornada, ao longo do caminho. Não faz sentido você só guardar riqueza durante 30 anos se você se transforma em uma pessoa, sei lá, amarga, ou que você nunca foi numa padaria comer um negocinho diferente, você sabe o que eu tô falando, ou viajar com quem você ama e desfrutar do presente, que de certa forma é a única coisa que a gente tem, né? É esse momento, é esse exato momento aqui. O dinheiro é uma ferramenta fantástica para apoiar a nossa vida, mas ele nunca deve substituir sua vida. Então usa isso a seu favor, monta uma estratégia, passa por essa fase meio chata, o início de tudo é mais desafiador, mas você vai agradecer muito lá na frente. E não se esqueça de você aproveitar e ser feliz ao longo dessa jornada para que a curva de juros possa explodir na sua vida no bom sentido. Se você gostou desse vídeo, não esquece de conferir o formulário que está aqui embaixo. Você não vai se arrepender, eu falo sempre. Deixa o like e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!